Está entrando no ar. Programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar. Café.com. Olá, ouvinte da nossa Rádio Equipe Leopoldina, pelo www.radioequipeleopoldina.com. Hoje nós estamos aqui fazendo os nossos programas especiais sobre Covid-19, sobre o coronavírus. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a questão do coronavírus no campo. E aí eu trouxe o produtor rural, né, grande amigo nosso, Paulo Junqueira, para falar um pouquinho sobre o coronavírus, né, e o que ele está impactando no produtor rural, né, o que ele está impactando no campo. Como é que vai, Paulo? Tudo bem? Tudo bom, Rodrigo. Obrigado pelo convite, pela confiança da gente estar aqui. Eu já cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Equipe Leopoldina, né, e é um prazer estar com você aqui. Vamos ver o que a gente pode ajudar, né, nesse momento, que é um momento que a gente tem que ajudar um ao outro, né? Pois é. E Paulo, na sua opinião, como é que está sendo o impacto do coronavírus no pequeno produtor, tá? Naquele produtor, naquele sitiante, naquele produtor pequeno, aquele que praticamente faz para vender na feirinha? Como é que está a situação do coronavírus ali? Ele está impactando no que ele produz, no que ele comercializa? Você consegue falar isso para a gente? Olha, eu acho que no pequeno produtor o impacto já é razoável e vai ser muito grande, na minha opinião, na minha visão. Por quê? O pequeno produtor, se a gente pegar aqui a nossa região, que é esse que vem na feira, né, vender o produtinho dele e tal... Aquela economia familiar, né? A feira já foi cortada. Quer dizer, então ele já ficou sem ter aonde vender. Então, em algum lugar, ele não tem o que fazer com isso, né? Porque nós, na área rural, tanto se você for para hortifruti, se você for... Você não tem pecuária, você não tem produto que estoca. Quer dizer, o boi você pode não vender, né? Se você tem uma programação de vender boi, tudo bem, você pode vender, o pessoal continua vendendo aí, o preço oscilou pouco. Essa vendinha comum, né? Nós estamos falando do pequeno. Agora, aquele que vende o quiabo, que vende, né, o jiló, que vende na feira, principalmente, a verdura, então, alface, couve e tal, esse daí... É altamente perecível, né? Altamente perecível. Você tira num dia, no outro dia, no máximo 3 dias. O leite, 2 dias de tanque, no máximo também pela legislação. Então, por exemplo, a pessoa que vende queijo, né, cortou a feira, não pode sair na rua entregando casa a casa. Não deve. Né? É claro que cada um deles tem os seus clientes. Eu, por exemplo, eu gosto de comprar um determinado queijo aqui em Leopoldina, num restaurante que fica lá, num lugar que fica lá no bairro do Socorro. Está fechado faz 3 semanas. Né? Então eu estou tendo que comprar esse queijo no supermercado. Não é o meu gosto, não é meu paladar queijo, né, padronizado. Né? Eu gosto de queijo da roça. Mas é a alternativa que você tem. Agora, nós tivemos, por exemplo, aqui na nossa região, quando eu falo região, Zona da Mata, tá? Zona da Mata, nós já tivemos 5 pequenos laticínios que trabalham basicamente, 4 pequenos e um que é de médio já até para maior. Esses 4 pequenos trabalham basicamente com iogurte e queijo, né? E eles não tiveram condição de permanecer, porque iogurte e queijo foram cortados imediatamente do cardápio. Claro, quando você arrocha o bolso, sim, aquilo que não é básico vai, né? E a gente entende que o requeijão, o queijo e o iogurte não é o básico. Então foi cortado. Então, quer dizer, demorou 15 dias para eles terem que parar de coletar, porque tiveram que parar a produção. Quer dizer, além de mandar os seus poucos funcionários embora, eles pararam a produção, aí o produtor não tem onde entregar o leite. Alguns tiveram até que jogar leite fora, né?
Por outro lado, você vê que a corrida ao abastecimento, o leite é alimento básico, levou a população a zerar os estoques de leite UHT, que é o famoso leite de caixinha, né? Do leite UHT do supermercado, né? E aí nós entramos numa guerra da foice no escuro. Quem é que vai dar a foiçada primeiro? E nós estamos tendo situações diferentes, estamos nessa discussão. Em primeiro lugar, algumas redes de supermercado do Brasil colocaram nas suas prateleiras um aviso dizendo que aquele produto havia subido uns 26%, outros 28%, outros 30%, dependendo do fornecedor. E colocando assim, por causa do aumento do preço do produtor e do laticínio. O coitado do produtor, ele não teve aumento. Claro que não, nenhum aumento. Ao contrário, né? Então, óbvio que a nossa representação, que é a Abraleite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, entrou em contato imediatamente com a Abras. A Abras fez um comunicado aos supermercados, dizendo, olha, se vocês querem colocar um aviso de quem aumentou, vocês dizem quem que aumentou. Porque para o produtor não aumentou nenhum centavo. E aí houve uma correção. Em grandes redes de supermercados isso ocorreu no Brasil. Aqui em Leopoldina, graças a Deus, não ocorreu. Eu agora já faz uns 15 dias que eu não vou ao supermercado Fonte, minha esposa que está indo lá. Mas eu tenho ido ao Bahamas às vezes. Ontem eu estive no Bahamas, porque como eu compro coisas mais no atacado para a empresa, então e a gente procura cada um ir num, para não ter obedecer aí, colaborar um pouco com aquilo que está estabelecido no momento, né? Não ir toda hora no mercado, né? E ontem eu estive no Bahamas observando que o leite não subiu tanto aqui. Não. Né? Por quê? Eu tenho acompanhado porque eu vou muito fazer a compra do meu pai. Sim. Né? Meu pai e minha mãe já são idosos, eles estão em isolamento mesmo, nós não estamos deixando ele sair. Perfeito. Então ele me passa a lista e eu vou fazer compra para mim, faço para ele. Né? Então, assim, eu tenho observado, eles consomem muito leite em pó, minha mãe consome o leite de soja por causa da alimentação dela. E o leite, ele não tem tido uma grande alta aqui na nossa cidade. Ele aumentou um bocadinho, mas uma coisa eu sei, o preço aos produtores não aumentou nem um centavo. Mas eu tive uma situação lá em São Paulo, em que houve um aumento de cerca de 30%, né? E eu conheço o dono do supermercado, é meu amigo, é um grande supermercado, ele tem várias lojas. E ele me mandou uma mensagem anteontem dizendo assim, eu tenho as notas fiscais, eu posso comprovar. Um absurdo. Porque, inclusive, lá em São Paulo, a gente também fornece para um determinado laticínio, né? E esse laticínio foi que subiu 30%. E quando ele me mandou a nota que eu vi que era esse laticínio, eu falei, bom, para mim não aumentou nem um centavo. Mas ele aumentou 30% para o mercado. Ele segurou uma semana o produto, dizendo que não tinha, e veio na primeira entrega com 30% de aumento. Quer dizer, é um absurdo. Né? E o leite UHT, ele pode segurar porque permite, né? O estoque hoje está zero. A mussarela, num primeiro momento, zerou o estoque, que a mussarela também influencia muito na formação do preço. No primeiro momento, zerou o estoque. Eu acho que houve uma compra grande. Em seguida, o estoque começou a subir e está estocado de mussarela, porque as pizzarias acho que estão funcionando muito menos, os restaurantes também, só delivery, as lanchonetes, só delivery. Então, assim, houve uma queda, uma redução grande no consumo da mussarela, que é um viés importante, que a mussarela tem um consumo violentíssimo, né? E os queijos em geral. E agora, nós estamos vendo, até hoje à tarde nós temos uma reunião com um laticínio aqui da região, para ver o que vai acontecer, porque não é possível. Esses pequenos foram encampados, qual foi a solução que eles arrumaram? Eles entraram em contato com laticínios maiores, e esses laticínios maiores encamparam a coleta de leite deles. Né? Só que aí, o laticínio está fazendo negócio. Ele fala assim, não, mas isso daí para mim é excedente. Eu não posso pagar o preço que eu pago. E aí o produtor pequeno fica na mão. Porque ele vai fazer o quê? É sempre onde arrebenta a corda. É sempre onde arrebenta. Então, ou ele aceita, ou ele para. Ou ele vai jogar fora. Eu, particularmente, tenho que nós vamos ter uma peneirada.
Se essa situação permanecer por, vamos dizer, 60 dias, 90 dias, muita gente vai parar. Esse pequeno não vai ter como. E o problema é como que ele vai viver, porque ele vive disso. Pois é. Eu tenho uma preocupação, aí já é uma opinião pessoal, Paulo. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da feirinha, né, aqui em Leopoldina, porque a agricultura familiar aqui é grande. Não entendi ainda o porquê, né, da interrupção da feirinha. Poderia ter sido organizado para não parar a feirinha, porque muitos ali dependem da feirinha para a sobrevivência da família, né? E também sem contar o pequeno produtor de leite, né, que agora está tendo que se sujeitar aos preços que estão querendo pagar. Os preços que vieram. Né? E, desculpa, pode concluir. Então, assim, isso é uma opinião pessoal. Né? Não, aí você veja, e na contramão, um aumento bárbaro do preço dos insumos. Quer dizer, o soja subiu muito, o substituto que você teria para o soja, que seria o amendoim, subiu junto, porque o amendoim não subiu. Mas acontece que como o soja sobe, eles puxam. Eles puxam na mesma proporção. Custa mais barato? Custa. Tem a mesma eficiência? Talvez não, se muito bem usado pode até ter a mesma eficiência, mas vai custar caro de qualquer jeito. Né? O milho está caríssimo, não vai cair o preço, não vai cair. Então, fica impraticável. Há muito tempo, Paulo, eu escuto dizer, desde que eu era bem jovem, que o Brasil todo ano vem batendo recorde de produção de grãos. Exatamente. Cerca de 50% a 60% do que a gente produz é soja. Esse ano superou os Estados Unidos, primeira vez na história. Todo ano a gente está aí batendo recorde nessa produção de grão. E a soja brasileira é extremamente cara. Você vai comprar um vidro de óleo de soja no supermercado, 3 né, alguma coisa ontem, quase R$4. Eu andei lendo uma vez por que isso era tão caro. O governo brasileiro, me parece, né, hoje já as coisas estão mudando um pouco, mas ainda funciona assim. O governo brasileiro ele precisa do dinheiro da exportação. Então ele estimula a exportação in natura do produto, né? E depois a gente compra aqueles tonéis de soja já industrializado, do óleo já industrializado, para fazer o envasamento aqui. Então, quer dizer, nós vendemos uma matéria-prima barata, né, in natura, e a gente compra o produto industrializado. E vende caro para a nossa população. Não é diferente, né, na mineração. Sim. A gente vende o minério bruto por um preço barato e depois compra a peça num preço caríssimo. Pois é. Né? E isso desde sempre. Desde sempre. Às vezes até a gente vende o aço já. A gente já vende minério transformado, vende o aço. Sim, mas compra o produto transformado mas de você fora. Pega, por exemplo, sei lá, você pega aí uma reta escavadeira, não digo, mas esses tratores de esteira, que são mais complexos, né? Tem determinadas peças de aço em que o Brasil exportou o aço e vai comprar a peça feita. A peça custa, se você puser o aço que tem ali, 10 vezes o preço. Né? Então, nessas commodities, não é diferente. Hoje, curiosamente, a China é uma... Bom, ela é que dita o mercado de tudo. De tudo. Inclusive, você vê o próprio corona. Quer dizer, uma coisa... Né? Não é possível a gente crer que na China tiveram 80 mil casos de coronavírus. Se nos Estados Unidos tem 300 mil, 400 mil, não é possível que na China tenha tido 80 mil. 80 mil teve na Itália. Ora, ninguém é tonto. Então a China agora... E lembrando que a China tem 1 bilhão, mais de 1,5 bilhão de pessoas vivendo lá. 20% da população do mundo. Pois é. Então, do planeta. Então... E uma coisa China, interessante... A gente só sabe o que eles querem, né? Que a gente saiba. E uma coisa interessante, Paulo. A China ela só fechou os locais aonde estava tendo a epidemia. Isso. Alguns países, algumas regiões da China que tinha poucos casos de epidemia, tudo continuou funcionando. Exatamente. Xangai continuou funcionando, Pequim continuou funcionando. Xangai parece agora que estão aumentando os casos lá também. Mas eles já, com certeza, já têm um controle disso. Eles com certeza já têm alguma coisa que controla. O difícil da China é que a gente só sabe o que interessa a eles que a gente saiba. Né? Então, o soja, por exemplo,
aumentou de novo essa semana. Por quê? Aumentou a exportação para a China de novo. Aí eu disse, ontem saiu uma fake news de que a China rompeu a importação de soja do soja do Brasil para comprar dos Estados Unidos. Não é verdade, até porque está pagando mais barato aqui. Para eles interessa o dinheiro. O caso do avião que estava lá, comprou as máscaras e trocou do avião na pista, é evidente, mostra isso claramente. Quem é que paga mais? A gente está indo aqui com... Né, o sistema político pode ser mas no fundo é o dinheiro que manda. É o capital. Né? Então a conversa é essa. Bom, mas voltando aqui à nossa situação. Eu estou muito preocupado, porque nós temos, na nossa Zona da Mata hoje, já é a segunda região mais pobre de Minas Gerais. Já foi a mais rica de Minas Gerais. Né? Hoje é a segunda mais pobre. E em níveis... a gente só perde para o Vale do Jequitinhonha, né? Mas em índices de IDH, de situações e tal, muito semelhante. Muito semelhante. E o Vale do Jequitinhonha, ao contrário da Zona da Mata, tem N programas de incentivo e tal, justamente por ser uma região mais pobre, faz parte do quadrilátero da seca, lá quadrilátero, né? Da seca, Denox. Cinturão da pobreza. Entra lá naquele negócio do Nordeste, como se fosse do Nordeste ali. E tal, nos programas de governo, então eles têm muito mais acesso. E nós aqui não, rapaz, nós estamos aqui definhando, né? Agora, nós temos uma cultura, Rodrigo, vou tocar num assunto muito delicado e muito difícil, mas nós na Zona da Mata temos uma cultura muito, muito própria, de que nós sabemos como fazemos. Então, nada que vem de fora entra. E aí nós estamos indo nessa, ainda, eu vejo muito um comportamento colonialista, né? As pessoas gostam de um cabresto, gostam de que tem alguém que mande mais forte, esse alguém nem sempre vai fazer aquilo que é bom para a população, na maioria das vezes quem está no poder faz o que interessa ao poder. Né? E não estou falando da nossa cidade não, estou falando da Zona da Mata, como um todo, você pode ver, é uma coisa assim. É um resquício do coronelismo do café, né? Um resquício do coronelismo, exatamente. E nós temos ali Juiz de Fora como a nossa capital, é a capital. Uma coisa que já passou, já foi de fato, mas passou. E tanto é que você vê Juiz de Fora, que sempre foi a segunda cidade de Minas, hoje já é a terceira e loguinho vai ser a quarta, a quinta, a sexta, porque não sustenta. Este modelo social não se sustenta. Né? O poder no centro e o trabalho ou distribui a riqueza ou a região vai para o brejo. E precisa mudar o modus operandi. Você que morou muito tempo no interior de São Paulo, você sabe disso. Exato. No interior de São Paulo, as cidades ali, São José e todas as cidades circunvizinhas ali, todas têm investimento. Não adianta você investir num local só. Você fazer um local ser a capital daquela região. Hoje um cinturão de 100 quilômetros, vamos dizer, da capital de São Paulo, é uma coisa só praticamente. Né? Claro, cada um com as suas características, com as suas... Porque você tem serra, você tem... seus costumes, suas características, suas culturas, né? Isso, com as suas imigrações diferentes, tem lugar mais japonês, lugar mais italiano, né? Lugar mais português e tal, mas num raio de 100 km de São Paulo, é uma conurbação praticamente toda, 150, né? É uma conurbação, né? Mas de um desenvolvimento, você veja, por exemplo, lá da cidade de onde eu venho, onde eu morei 30 anos, em Itatiba, que está no circuito das frutas. São 10 municípios ali na região, serrana, imigração italiana, tem uma característica própria. Se produz quase 70% da fruta de mesa do Brasil, em 10 cidades. É uma coisa assim impressionante. Aí você fala assim, nossa, mas então deve ser ali uma área enorme. Então. Não, as áreas são pequenas, são de alta tecnologia. A fruta hoje custa mais caro. Né? Mas quando a gente compra aqui um caqui, um pêssego, uma ameixa, provavelmente está vindo dessa região, né? Porque são eles que comandam mesmo, dominam esse mercado. Agora, você vai lá, qualquer dessas cidades, Itatiba, Vinhedo, Jundiaí, hoje é considerada a melhor cidade do Brasil para se morar, 100% de água tratada, 100% de esgoto tratado, não é de coleta não, é de esgoto tratado. Né? Quer dizer, níveis de poluição baixos, né? Indústrias de alta tecnologia. Quer dizer, é um lugar diferente. Então, quando você pega a renda per capita desses municípios, né, chega até 4, 5 salários. Né? São cidades maiores. A nossa aqui não chega a um salário mínimo. Né?
E independente disso, é bom a gente lembrar que Leopoldina tem muita produção na agropecuária, que é a nossa principal atividade econômica. Porque a Emater, nós temos dados na Emater de Leopoldina, levantamento, já apresentamos isso na Câmara, já foi apresentado em vários lugares, e não tem reverberação, né, social, mas o fato é o seguinte: o ano passado, 2019, coisa perto de 180, 200 milhões de reais de valor de produção bruta. Nós estamos falando praticamente de 2 orçamentos da cidade, de valor de produção bruta. Então isso tem um movimento grande, isso tem um impacto social forte. São esses pequenos que fazem, porque a gente não vê essa turma em Leopoldina, mas é a turma que está na feira, é a turma que sustenta o comércio, né? Claro, você tem os funcionários públicos, os aposentados, tem uma boa entrada de dinheiro na cidade, mas se o dinheiro não rodar, e essa turma faz o dinheiro rodar, né? Combustível, autopeças, mecânicas, tudo isso, autos elétricas, enfim, borracharias, e eles vão consumir, porque eles vão ganhar e vão lá consumir. Aonde? Nos supermercados. É difícil mentir a um supermercado aqui em Leopoldina que esteja com pouco movimento. O mercado está sempre muito movimentado, todos eles, né? Então tem um dinheiro rodando. A parada dessa roda, eu acho, por 60 dias, eu estou pensando, é muito difícil para retomar. Vai ser impactante no pequeno. Impactante no pequeno. Vai pegar esse pequeno, né? Vai pegar. E é simples a gente entender isso. Quem tem uma certa condição, né? Quem tem uma poupança, quem tem uma certa condição, sim, ele vai viver os 60 dias. Sim. Né? Mesmo que ele não tenha o salário dele, ele vai viver os 60 dias. Mas e aquele que depende do salário para sobreviver? Que não tem uma reserva? É a mesma coisa o produtor, o pequeno produtor. O pequeno produtor, ele produz para ele sobreviver. Então, quer dizer, se ele fica 60 dias parado, 90 dias parado, a tendência é o quê? Mata a produção dele. Então, é onde o bicho vai pegar. E nós temos, né, como a gente está falando, um município em que a periferia... Bem, ontem mesmo a gente faz um trabalho social, você sabe disso, né? Eu e minha esposa. Ontem mesmo nós tivemos uma distribuição de alimentos e eu estava comentando com as pessoas que estavam coordenando esse movimento, falando assim, gente, faz 3 semanas só. Se esse negócio for realmente 60 dias, bem, daqui a 60 dias a situação vai ser já de calamidade. Aí eu não tenho dúvida. Aí nós vamos correr o risco de ter uma outra situação, que é a falta do controle social. Bem, aí a gente entra num outro panorama que eu prefiro não ver, acreditar que não vamos chegar lá, né? A gente tem que trabalhar para não chegar nisso, né? Sem dúvida. Vamos dar um intervalinho. Na volta a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho no campo, sobre a questão dos insumos, os preços. Só um tempinho e nós já estamos voltando. Ótimo. Café.com. Café.com. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Ah, ele disse que gostava de mim. Em inglês. Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Café.com. Estamos de volta com o nosso Café.com pela www.radioequipeleopoldina.com. E hoje aqui no Café.com nós estamos nesses programas especiais de coronavírus, né? Nós estamos falando um pouquinho sobre os impactos do Covid-19 no campo.
E aí nós estamos recebendo aqui o amigo Paulo Junqueira, que é produtor rural e está passando a sua experiência para a gente aqui. Paulo, na sua opinião, nós falamos um pouquinho sobre o pequeno produtor e tudo. Agora, sobre os produtores mesmo, os pecuaristas, né, os produtores do campo mesmo em si, o trabalho, né? O Covid-19, ele vai impactar muito no trabalho, nas pessoas que trabalham nas fazendas. O que você me fala disso aí? Bom, nós não temos, por enquanto, eu participo de alguns grupos de WhatsApp do Brasil inteiro, né, pecuaristas. Por enquanto, nós não temos nenhum relato de Covid-19 nas fazendas. Inclusive, vamos dizer, os proprietários, né, os pecuaristas, em sua maioria, assim, 90%, saíram das cidades e estão passando essa quarentena nas suas fazendas. Né? O dia a dia do trabalho não é um lugar de aglomeração. O máximo que você tem são 2 pessoas, às vezes 3 trabalhando junto, no modelo tecnológico, né? Com maquinário, com coisas assim. Então, por exemplo, nós aqui, na Chácara Desengano, nós temos 5 funcionários. O leite de vocês é todo ordenhado em ordenhadeiras? Toda ordenhadeira mecânica. E nós temos lá uma coisa que chama um resfriador pré-placa, que eu não conheço outra propriedade que tem aqui, que faz com que o leite já entre no tanque na faixa de 14, 15 graus. Então o resfriamento dele é muito rápido. E até por isso a gente tem conseguido excelentes resultados oficiais no controle oficial da qualidade de leite nos últimos 3 anos. Né? Ano retrasado, 2018, 2019, só vai sair o resultado agora em junho. Em 2018 nós ficamos em primeiro lugar do Brasil no controle oficial da contagem de células somáticas, né, que é a CCS que a gente fala. Menor número de CCS do Brasil no controle oficial da raça Girolando. Né? Para nós foi muito orgulho. Ano retrasado a gente tinha ficado em terceiro, ano passado ficamos em primeiro. Esse ano vamos ver. Esse ano está tudo diferente, né? 2019, eu digo. 2020, perdemos o pé porque muita chuva, a gente não tem condição de concorrer com os outros companheiros, não. Buscar a qualidade é fundamental em todo caso, sim, independente da situação. Né? A gente tem visto muito na internet, Paulo, às vezes na televisão também, produtores descartando leite, jogando leite fora, pedindo, né, pelo amor de Deus, para comprar produtos dos laticínios locais, porque isso ajuda a manter o emprego no campo. Como é que está essa situação? Olha, aqui na nossa região? Nós vamos ter que demitir. Já estava meio que no plano para tirar uma pessoa e agora vai com certeza. Né? Nós temos uma outra situação, que é o fechamento da propriedade, porque a nossa propriedade trabalha muito com o pessoal da família é muito grande, né? Vem muita gente do Rio e tal. Como esse ano a gente já percebeu que isso não vai acontecer, nós também vamos demitir uma outra colaboradora. Eu vejo assim, o pequeno, aquele que trabalha, ele vai parar. Não vejo possibilidade do pequeno continuar. O que é grande, ele tem como continuar porque ele tem reservas. Né? E não vive só daquilo. Ontem eu estava conversando com um amigo meu lá de Jubaí, que é perto de Uberaba. Mas ele vai continuar, mas também vai continuar com demissão, com restrição, de colaboradores. Com certeza. Não vai gerar emprego. O campo sempre gera emprego, né? Não vai gerar emprego. Essa é uma situação. Agora, a disseminação do vírus na área rural, eu acho muito mais difícil. Acho difícil até pelo próprio trabalho em si. Toda hora você está lavando a mão, você está mexendo, no leite, né? Já na roça, não sei. Ontem eu vi uma matéria, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente lê, né? Dizendo que o vírus não se propaga em superfícies. Se isso
é uma realidade, se isso for uma realidade, ele só propaga assim mesmo, de um para outro, de uma pessoa para outra, bem, no campo eu acho que praticamente vai ser muito difícil nós termos um avanço do coronavírus. Acho muito difícil, né? Agora, o que muda para o grande produtor? Tanto faz de leite, de carne, então não muda nada. Ele tem reserva, o que ele vai fazer é ajustar administrativamente o momento. Vai cair o consumo. Bom, então eu vou demitir, vou secar vacas que eu ia secar o mês que vem, o outro, vou secar antes, vou diminuir a produção, vou diminuir a comida, com isso eu vou economizar na comida. Né? Diminuir comida não é saída, digo economizar é menos vaca dando leite, vou gastar menos, vou enxugar. Vou enxugar no meu limite. Né? Você lembra quando, isso faz uns 20 anos, né? Quando veio aquele negócio da energia elétrica, que todo mundo, o apagão, que todo mundo teve que racionalizar o uso dentro de casa. Não deixa a luz acesa. O micro-ondas só usa isso aqui. Se for lavar roupa, você junta para lavar de uma vez só. Sim, lembro. Poxa, e o consumo caiu assim 30%. Né? Então é isso. O cara vai olhar e vai falar, bom, o que não for essencial aqui, vai para a tesoura. E na sua visão, isso vai causar desabastecimento? Desabastecimento eu não acredito. Se vai enxugar a produção? Desabastecimento eu não acredito. Nós temos uma situação muito... Mas uma queda no consumo, sim. Sim, porque você vai enxugar a produção, mas o consumo vai cair muito. O consumo vai cair muito. Você vê o feijão, por exemplo. Ontem, eu vi o feijão aqui, me parece a R$6 e pouco o quilo. E o feijão preto um pouquinho mais barato. Mas esse mesmo amigo meu lá que tem o supermercado lá em São Paulo, ele já me falou que ele está comprando feijão a R$10 o quilo, R$10,39. Eu vi na nota fiscal, R$10,39. Não chegou aqui ainda, vai chegar. Vai chegar. O ovo, nós estávamos comentando aqui, já deu um aumento de 30%. É por causa da época? É, um pouquinho por causa da época, mas 30% não é por causa da época. Então nós temos o fator Brasil. Né? O fator Brasil, infelizmente, existe. A gente tem que... É uma tristeza falar isso, mas a verdade é que quando o cara vê a oportunidade... Eu vi uma matéria... Essa lei de Gerson a lei brincadeira. É impressionante. Eu vi uma matéria de um caboclo lá em Itapecerica da Serra, acho, Tabuão da Serra, se não me engano, ali perto de São Paulo, fazendo álcool em gel clandestino. Então teve uma denúncia e tal, e a polícia foi lá. O repórter vira para ele e fala assim, pô, mas você está fazendo um produto pirata e tal. Ele em vez de chegar pro cara e falar, não é, eu tenho licença, ou que se fosse mentira, né? Tenho licença e tal. Ou falar, pô, realmente, não devia estar fazendo isso. Ele vira e fala assim, não, meu irmão, agora é minha hora de ganhar. Agora é que é minha hora de ganhar, vocês vêm aqui me atrapalhar. Você está entendendo? Quer dizer, é muito difícil. É muito difícil. Isso é coisa do brasileiro. Muito difícil. Ô Paulo, e como é que tá... Mas o exemplo vem de cima, né? Com certeza. E como é que tá os insumos nessa época? Tá subindo muito? Subindo. Ração, como subindo, é que está essa situação? Subindo. Para você ter uma ideia, eu vou te falar. Em fevereiro, nós estamos em abril, né? Então foi de março. Em janeiro, eu comprei a ração, eu faço meu pedido de ração no final do mês, dia 25 mais ou menos. Em janeiro, vou falar da ração de lactação, do gado em lactação. Em janeiro eu comprei a R$59 o saco, 40 quilos. Em fevereiro, ele estava 67. Agora, semana passada, aí, em março, né, dia 25 de março, ele veio a 71. Aí você fala assim, bom, não quero essa ração, vou comprar outra. Aí começa. Olha, você quer vacas, vou comprar menos... Não quero essa, eu quero essa segunda linha. A segunda linha já não dá uma produtividade como a outra. A segunda linha cai um pouquinho, entendeu? Você paga um preço tal, aí você vai ter que fazer uma suplementação, essa suplementação já custa tanto, estava mais barata, mas daí o soja disparou, o milho subiu, o soja disparou, foi para 100 conto. Então você fala, bom, não tem o que fazer.
que eu vou fazer? Vou trabalhar com as vacas que estão dando leite. Então, as vacas que estão nos primeiros 6 meses, 6 meses eu vou ficar no curral. Passou de 6 meses, meu amigo, eu vou secar essas vacas, elas vão comer pasto. Está tendo pasto, graças a Deus, porque daqui a pouco não vai ter pasto. Daqui a pouco chega o inverno, não daqui tem a nem pouco pasto. não vai ter pasto. Aí você está entendendo como é que o cara não aguenta? Ele não aguenta. Se você pegar uma galinha, se você fizer a conta da galinha, né, certinha, você vai ver que essa galinha em 1 ano te custou R$200 e você não conseguiu fazer esses R$200 em ovo com ela. Com ela. Né? Aí você vai somando, claro que você vai ter numa escala, mas... Né? Então não tem, aí você vai se endividando. Aí o cara fala assim, o pessoal fala assim, não, crédito rural. Rapaz, pensa com uma coisa que o agricultor hoje tem medo. É do banco. Ele morre de medo do banco. O banco, você vai lá pedir um dinheiro, ele te pede 110% de garantia, 150% de garantia. Ele quer o teu sítio, se você não pagar a dívida e te cobra uns juros abusivos. Ué, eu, por exemplo, totalmente fora do nosso assunto, mas todo mundo tem cartão de crédito, certo? Por que o governo, a gente analisando os lucros dos bancos, né, 2019, 25 bilhões, 26 do Itaú, 22 do Bradesco, 19 o Santander, não sei quanto o Banco do Brasil. Por que o governo não pega dinheiro desses bancos para promover os programas de saúde? Por que agora não chega agora e fala assim, olha, o cartão de crédito do pessoal todo, em março, vocês vão ter que cobrar juros zero e parcelar em 6 vezes. Isso é ajudar a população. Mas não. As pessoas estão sem dinheiro para pagar essa fatura do mês que comprou agora, porque parou o emprego, estão sem dinheiro, muitos perderam o emprego, a gente sabe aqui na nossa cidade, várias pessoas já foram mandadas embora, né? Estão com as faturas do cartão de crédito e o banco vai cobrar os mesmos 300% anuais deles. E o governo vai ficar olhando. Isso é criminoso. É criminoso. É criminoso. Né? Porque está tirando comida Rapaz, eu não sei. Eu não posso começar a falar muito disso. Ontem, me parece que, pelo que eu andei lendo, não tenho tanta certeza, não terminei a leitura toda, mas me parece que o Lewandowski, né, deferiu o pedido da rede de indo contra a medida provisória que previa segurar os empregos. Outro crime. Outro crime. Porque o governo parece que está tentando ajudar a segurar os empregos e estão puxando a corda para o outro lado. Então, por que eles deixaram caducar a medida provisória de 13º salário, 13º da Bolsa Família? É um momento crítico. Poderia até ser questionado se tudo tivesse sendo normal, né? Embora que eu seja a favor. Fala assim, você é a favor do Bolsa Família? Eu sou a favor do Bolsa Família para quem precisa. Se os cadastros são feitos de forma errada, tem gente que não precisa que recebe, essa é outra questão. Esse é uso político e tal, que esses têm que ser achados, levantados, procurados e condenados, processados e condenados. Mas o Bolsa Família, a gente sabe que o Brasil tem pessoas que precisam do Bolsa Família, e muita gente. Ô Rodrigo, olha, eu falo para você. O correto, na verdade, Paulo, aquele velho ditado, eu acho que ele é muito correto. Você não tem que ficar dando peixe, você tem que ensinar a pescar. Exatamente. A Bolsa Família, ele é um programa assistencial. Ele é um programa imediatista. Ele é necessário por quê? Ele é emergente. Ele é emergente. Isso. Por quê? Porque a fome, ela não espera. Exatamente. Então, ele é muito importante nesse momento. Mas é muito importante condição, ela sai que a pessoa crie condição para sair do Bolsa Família. E ceder para outro. Eu conheço, aqui em Leopoldina, eu conheço 3 famílias que eram do Bolsa Família. E olha, são pessoas que não têm muita condição, não tem condição nenhuma, para dizer a verdade. Mas conseguiram uma condiçãozinha e saíram e pediram para sair. Pediram para sair. Porque é incrível como no Brasil, rapaz, quem menos tem é quem mais ajuda. A consciência do povo brasileiro, daquele que é trabalhador, daquele que tem pouca condição, que é submoradia, que pega um transporte coletivo que é ruim, paga caro, né? Que luta, esse não deixa a peteca cair.
Quantas e quantas reportagens a gente tem visto na televisão de morador de rua que às vezes ganha uma quentinha, ele divide com mais 2 companheiros. Pronto, é isso daí, exatamente isso que eu estou falando. Né? Então, quem menos isso. tem, mais partilha. É o mais solidário. É o mais solidário, porque ele tem esse sentimento. E quem mais tem, quer ter mais, quer acumular mais. Né? Nós não existimos para acumular, a gente não vai levar nada. Nós temos que compartilhar. A dificuldade, nós temos que compartilhar. Eu fico, assim, muito indignado com isso. Muito. Mas não adianta, indignação também não mata a fome. Né? Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa, né? Falamos um pouco aqui sobre os impactos do coronavírus, né? Do Covid-19 no campo, principalmente aqui na nossa região. Falamos questão do trabalho, falamos questão dos insumos, né? Falamos do pequeno produtor. E eu queria, Paulo, deixar o microfone da nossa rádio equipe, né, liberado para você aí, para você fazer suas considerações finais. Rodrigo, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Tem um setor que nós não falamos, que é um setor que está de muito bons negócios, assim, já zerou, né? E essa turma, eles têm reserva, mas vamos ver até onde vai, que é o pessoal da floricultura. Nossa, esse pessoal de flor entrou na serra abaixo mesmo, né? Do faturamento, vamos dizer, de 100 foi para 0. Ninguém vai comprar flor. É aquele caso do supérfluo que a gente falou, né? Exato. No início do programa. Exato. Então, essa turma, eu me lembrei aqui agora. Isso vai afetar muito a região de Olambra, ali em São Paulo, né? Muito Mogi das Cruzes, Atibaia. Essa turma vai passar apertado, né? Mas, então, eu quero agradecer você imensamente, né, essa oportunidade que a gente vem aqui de bater um papo, é sempre bom, né, eu adoro isso, né, e acho que é muito bom a gente compartilhar ideias e, né, poder dar ideias, escutar novas ideias, né, e a mensagem que eu tenho para deixar é uma mensagem do seguinte: nós precisamos compartilhar as nossas vidas, nós precisamos olhar para o outro, né, a Bíblia nos diz para nós sempre colocarmos o outro em primeiro lugar. É muito difícil fazer isso. Mas se nós tentarmos, nós vamos conseguir resultados muito melhores. Muito melhores. E uma coisa, rapaz, que me pegou muito essa semana, as pessoas falando dessa coisa da tecnologia, das novas plataformas aí, né? O Zoom, o Microsoft Teams, não sei o quê, que as reuniões que os empresários descobriram que é muito mais barato as pessoas em casa, não sei o quê, não sei o quê. Nós somos sociais. Nós somos feitos para estar juntos. Nós não somos feitos para viver isolados. E esse isolamento está mostrando isso. Né? De uma forma cruel, na minha opinião. Mas nós estamos só 2 semanas indo para 3. Se esse isolamento tiver que realmente acontecer por 60 dias, que nós possamos tirar grandes lições dele. Esse vai ser o grande desafio, né? Tirar as lições disso aí. Né? Porque não vai ser mais como era, né? Tudo já mudou, né? Sem dúvida. Mas eu quero agradecer, deixar um grande abraço para todos, né? E que Leopoldina possa resistir bravamente e mudar, né? Mudar, aproveitar isso para mudar. De tudo a gente tira uma lição positiva. Vamos tirar para ver se a gente transforma alguma coisa que não fosse positivo em positivo para nós. Né? Muito obrigado, viu? Bom, gente, chegando ao final de mais um programa, vamos lembrar sempre da gente cuidar daquelas pessoas que são mais vulneráveis ao Covid-19. Os idosos, que têm a imunidade já mais baixa em função da idade, e os imunodeprimidos, todos aqueles que fazem algum tipo de tratamento de saúde e que também têm a sua imunidade baixa, né? Essas pessoas têm que ter uma atenção muito maior. Permanecer com os cuidados de higiene básica, que são de extrema importância nesse momento. Lavar sempre as mãos, água e sabão. Nós temos aqui o álcool em gel, mas não é tão necessário. O mais importante é estar sempre com as mãos lavadas. Água e sabão é muito importante. Não tem dinheiro para comprar o álcool? Compre o sabão. O sabão é muito importante, tá? E um grande abraço a todos. Muita saúde, muita paz nessa semana. Café.com
Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com.br